sobre música do mundo. É ou não pecado? Música do mundo ou música secular? Será que é pecado ouvir música do mundo ou a chamada música secular? Vamos analisar isso nesse vídeo. Existem umas frases aí de alguns cristãos, ou da maioria, que eles dizem: ah, isso é música do mundo, isso aí é coisa do mundo, é gente do mundo, ah, isso aí é roupa do mundo. Usa-se sempre essa linguagem do mundo, do mundo, do mundo, e a maioria das pessoas não sabe nem o que é que está se referindo. Que mundo é esse? O que significa esse mundo? Quando alguém me pergunta: irmão Gerson, você ouve música do mundo? Eu respondo: rapaz, todas as músicas que eu ouço, elas são do mundo. Você já ouviu alguma música de Marte? De Júpiter? De Plutão? Geralmente as pessoas que não têm conhecimento do significado do mundo ficam meio sem entender nada, confusa. Eu faço isso para brincar. E depois eu explico sobre as divisões de mundo na Bíblia. Em João, no capítulo 3, versículo 16, versículo bem conhecido, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então aí, João, ele escrevendo a palavra de Jesus Cristo, ele está falando sobre o mundo humano, da humanidade. Deus amou a humanidade que deu seu Filho. Para qualquer pessoa, qualquer humano que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí em João 3,16 é sobre a humanidade. Em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 3, o escritor aos Hebreus, ele diz: pela fé, entendemos que os mundos ou o universo, ele foi criado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis, das coisas que não são aparentes. Então, ele fala aí do mundo da galáxia, do mundo do universo. É outro significado de mundo. E em primeira carta de João, no capítulo de número 2, versículo do 15 ao 17, João fala: filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba, a exaltação da vida, não procede do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o terceiro significado aí de mundo é sobre o mundo pecaminoso, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a exaltação, a soberba da vida, que faz parte do mundo do maligno, governado por Satanás. Então, quando a Bíblia nos adverte para que a gente não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há, vimos isso aí nesse último exemplo de João, é em relação ao mundo pecaminoso, governado por Satanás. É o mundo do pecado. Então nós temos que analisar se a música que a gente está escutando, ela tem um princípio do mundo pecaminoso ou não. A música que tem o nome Deus, Senhor, Jesus, e que supostamente elogia a Deus, que quer dizer louvar, porque louvor quer dizer elogio. A música que fala de Deus e elogia a Deus, isso não quer dizer que realmente seja uma música espiritual e seja uma música de Deus. Ela precisa ser analisada. Nós compramos e comemos muita porcaria, muitos lixos aí, só porque vem com a embalagem gospel ou evangélica. E também a música que não está falando do nome de Deus, Jesus, Senhor, e não está diretamente elogiando Ele, louvando a Ele, isso também não quer dizer que não seja uma música que seja para a glória de Deus, que glorifique a Deus. Nós vamos analisar isso e você vai entender nesse vídeo. Então, existe a música chamada de gospel evangélica, que é a música que fala de Deus, que louva diretamente a Deus e é direcionada a Ele. Existe a chamada música secular. Música secular, muita gente usa esse termo secular como um termo ruim, pejorativo ou profano, mas secular não tem, no significado de hoje, a ver com profano.
ou no significado que eu quero abordar aqui. Música profana é uma coisa que fala de prostituição, de baixarias, mas o significado que eu quero abordar sobre música secular é uma música que não está diretamente se tratando de Deus ou de algum cunho religioso ou de culto a Deus, mas que se refere a um parente querido, a sua mãe, a uma música direcionada ao pai, uma música que tem um lado sentimental ou que tem a ver com o nosso cotidiano, música que fala do nosso dia a dia. Então, esse é o significado de música secular que eu quero abordar, para que a gente venha entender bem direito. Então, o que é música do mundo e o que deixa de ser música do mundo, o que é música profana que não louva a Deus. Torna a repetir que a música evangélica ou gospel, ou a música que tem o nome de Deus, que louva a Deus, entre aspas, elogia a Deus e que é direcionada a Deus, isso não quer dizer que ela seja uma música espiritual. Porque tem muitas músicas aí que se dizem ser gospel espiritual, que fala para Deus, uma música que supostamente o elogia, mas não tem nada a ver com o evangelho. Eu vou dar exemplos disso. E tem músicas também que não tem o nome de Deus, não fala diretamente a Deus, e nem o louva diretamente, mas tem o princípio do evangelho e ela não deixa de ser espiritual. Então, como é que vamos analisar e saber se a música é uma música de Deus ou uma música que não é de Deus? Só temos como analisar isso através da letra. Qual a informação que essa música passa? O que a letra está realmente dizendo? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo a partir de 19, o apóstolo Paulo ele fala: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, heresias, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essa, das quais outrora eu já vos adverti que não herdará o reino de Deus o que tais coisas pratica. Então, toda música que tem uma linguagem segundo esses frutos, essas obras do pecado que eu citei agora, que fala de prostituição, de obras da carne, de soberba e de cobiça dos olhos, algo carnal e profano, essa música ela não é uma música de Deus, ela é uma música mundana e é uma música do mundo pecaminoso governado por Satanás. Agora, qual é uma música de Deus? Uma música que não é profana, uma música abençoada que edifica. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então toda música que fala de paz, de amor, de paz, de alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então de justiça, de honestidade, de bondade, de domínio próprio, ainda que essa música não esteja diretamente falando de Deus, Jesus, Senhor, e elogiando a Ele, mas se tem esses princípios bons, ela é uma música espiritual, não é uma música que faz parte do sistema pecaminoso, porque o princípio dela é um princípio que tem a ver com o fruto do Espírito. Por isso, a música, ela não é espiritual só se falar de Deus, Jesus, Senhor, e só se elogiar a Deus. Não é bem assim. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então nós cremos que o Velho Testamento, do Gênesis a Malaquia, é inspirado por Deus, como Paulo cria. Só que se a gente analisar o livro de Esther, a gente vai perceber que nem o nome de Deus está ali no livro de Esther. Nem sequer o menciona. É um livro que não fala diretamente de Deus, mas indiretamente é um livro que louva a Deus, porque a vida daquela serva de Deus, Esther, a rainha, é uma vida exemplar de caráter, e a vida correta dela
foi fundamental para livrar os judeus de serem mortos. Então, quando a gente lê e medita naquele livro de Esther, Deus é glorificado através da vida dela. Então o livro em si não precisa estar falando de Deus, estar ali louvando a Deus, mas algo que ensina ao ser humano a fazer o que é bom, o que é justo, o que é correto, é algo de Deus. E é algo digno de ser copiado. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Tiago diz que toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não pode haver sombra de variação, de mudança. Na terceira carta de João, no versículo 11, João fala: amados, não imitem o que é mal, e sim o que for bom, porque quem pratica o que é bom procede de Deus. Então, tudo que for bom, ainda que não esteja falando de Deus, Senhor Jesus, mas é algo bom, justo, correto, amável, louvado, nós temos que imitar e praticar. Mas se existe algo que é ruim, desonesto, lascívio, libidinoso, profano, mas está ali com o nome Deus, Senhor Jesus, nós temos que ignorar. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, realmente está louvando a Ele. Por isso nós temos que analisar. Então, os compositores, eles não precisam se limitar só a compor música que fala de Deus, mas tudo que fala de coisa boa, de amor, de bondade, é algo que indiretamente glorifica a Deus, porque ensina a humanidade a fazer o que é bom. Em Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, está escrito que é passageira a formosura e a beleza da mulher, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é elogiada. E tem traduções que falam essa louvada, porque louvor quer dizer elogio. Então a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada, ela é elogiada. Então nós podemos fazer uma música de louvor que louve a mulher, que fale bem de uma mulher de Deus, de uma mulher justa, correta. Assim como está em Provérbio, a mulher de Deus é louvada. Em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7, está escrito que as mulheres, quando Davi ali matou o gigante Golias, as mulheres elas cantavam e se alegravam e diziam: Saul matou 1000, rei Saul, mas Davi matou 10.000. Então diz a Bíblia que ela cantava. A gente não tem informação da melodia, mas vemos a letra, né, que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Então eles estavam ali louvando a Davi, elogiando a Davi por ter feito isso, que até Saul ficou meio com ciúmes. Então nós podemos sim fazer outros tipos de músicas que falem do que é bom, do que é justo, e ouvir algo que seja bom e justo, porque faz parte do fruto do Espírito. E Deus está sendo glorificado no que é bom e verdadeiro. Em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, Paulo fala: examine tudo, ou ouça de tudo. A gente pode entender assim também. E retenha só o que for bom e se aparte do que é mal. Então, meus amados, Deus ele não só atua e faz a sua obra através dos cristãos. Deus ele não está preso a isso. Vemos Deus usando a prostituta Raabe, lá em Josué, capítulo 2. Ela agiu com a conduta correta, ajudando os israelitas, e ela está em Hebreus capítulo 11, versículo 31, ali nos heróis da fé. Aquela mulher que era prostituta e que não fazia parte do povo judeu, dos israelitas. Vemos também Ciro, rei da Pérsia. Não era um rei de Israel, era um rei de outro país, rei da Pérsia, e que nós não vemos na Bíblia ele com algum vínculo de arrependimento, algum vínculo com Deus, mas Deus o usou para libertar o povo judeu que estava escravizado pelos babilônicos. Então Deus não está limitado aos cristãos ou ao povo que se diz ser só o povo dele.
Em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, vemos ali a mulher cananeia, que Jesus disse que grande é a sua fé, mulher. Ela pediu para Jesus ajudar, né, e tirar o demônio da filha dela. E Jesus disse, não é bom pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela reconheceu, e disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. E Jesus disse, grande é a tua fé, seja feito conforme o que você pediu. Porque Jesus falou isso, não é bom pegar os pães dos filhos do povo israelita e dar aos cachorrinhos. Porque ela era uma mulher cananeia, porque ela era da tribo dos cananeus. Os cananeus vieram de Canaã, que ela era filha de Cão. Tem tradução, o original é Cão, e tem tradução que colocaram Cã. E Cão, lá em Gênesis capítulo 9, versículo a partir do 20, ele mostrou a nudez do seu pai aos outros irmãos. Então Noé, que ele se embriagou, ele amaldiçoou a descendência de Cão, disse, seja amaldiçoada a sua descendência. Então, dali para frente, como tinha esse negócio de o servo de Deus falar e acontecer, dali para frente, a descendência de Canaã, da tribo de Canaã, os cananeus, eram tidos como amaldiçoadas, como cachorros. E aí Jesus chegou e usou essa linguagem que era costume da época, e disse a mulher cananeia, não é bom pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque todo mundo dizia que os cananeus que vieram de Canaã, a filha de Cão, era amaldiçoada, porque Noé jogou essa maldição, e Jesus mostrou que ela era uma mulher que tinha uma grande fé, diferente de muitos judeus israelitas que diziam servir ao Deus correto, mas as suas práticas mostravam contra. Então, Deus não está limitado aos israelitas ou aos cristãos. E nós não podemos esquecer do bom samaritano. Samaritano, que um homem que teve as suas posses roubadas e deixaram ele agonizando, bateram nele, ele semi-morto. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que o sacerdote passou de largo, deixou esse homem lá no chão. Aí veio um levita, um da tribo de Levi, e fez o mesmo, mas passou um samaritano, um politeísta que cria em vários deuses, supostamente, e parou e cuidou desse homem. E Jesus disse, quem foi que mais amou? Ele perguntou aos israelitas. Quem foi que mais amou? E disseram, foi o samaritano que agiu de misericórdia. E Jesus usou o exemplo do samaritano, do politeísta, tinha uma crença errada, mas o seu exemplo, a sua conduta correta, para dar exemplo de amor. E disse, faça como aquele homem fez. Esse é a conduta do verdadeiro servo de Deus. Então, Deus não está limitado aos cristãos para poder usar. Deus, ele não é propriedade nossa. Ele usa jumento até hoje para poder corrigir os servos dele. Ele usa até hoje galo, se ele quiser, para poder conscientizar e lembrar a pessoa de que a palavra que ele disse que ia cumprir, ela se cumprirá. Então Deus não está limitado. Se a gente tivesse que analisar a fonte para saber se é de Deus ou não, então quase todos os ritmos gospel, de músicas gospel, que são tocadas pelos evangélicos, não era pecado, era música profana, porque quase todos os ritmos foram pessoas não cristãs que criaram vários tipos de ritmos aí, não foi crente que criou. Então era para dizer que ritmo é esse? Ah, o cara não é crente que não criou, não vou ouvir. Então esse é um princípio errado de que temos que analisar a fonte, quem foi que fez a música para saber se é de Deus ou não. Não. Se o diabo, o demônio falar que Paulo e Silas são homens de Deus, eu acredito. Não importa se foi o diabo que falou, como ele falou isso em Atos. E se uma pessoa, ainda que seja pastor, apóstolo, o que for, cantar uma música e fazer uma música que tem o nome de Deus, mas realmente não louva a Deus e tem princípios errados, como eu vou mostrar algumas músicas que se dizem ser evangélica e gospel, mas tem princípios antibíblicos, se acontecer isso, para mim não serve, a música do mundo.
Então temos que saber ter esse equilíbrio. Eu torno a dizer que nós comemos muitos lixos e muitas coisas do mundo só porque tem uma embalagem gospel. Mateus 7, versículo a partir do 21, que nem todo aquele que está dizendo Senhor, Jesus, Deus, Deus, realmente o está louvando de coração. Temos que analisar isso. Então, se alguém não ouve música secular porque diz que é pecado, uma música que não está se tratando diretamente a Deus, por mais que falem de amor, de coisa boa, mas eles dizem que é pecado, dizem que música secular é do mundo, então essa pessoa está afirmando que nenhuma pessoa que não seja cristã ou da igreja em si tem a capacidade de criar alguma coisa boa, louvável, e que Deus só usa os cristãos. Essa pessoa também não pode ler jornais, revistas, algum livro que fale de romance, de ficção, mas ler livros só que falem de teologia, livros bíblicos. Porque, segundo ela, as coisas seculares não servem, é do mundo. Só que isso é uma contradição, porque essa pessoa já foi ou vai à escola e lê livros publicados de pessoas que não foram e não são cristãs. Essa pessoa supostamente canta a música Parabéns, que é uma música secular, não é uma música direcionada a Deus. Se não pode ouvir nenhuma música secular, então não pode assistir uma novela, porque nas novelas as músicas que passam são música secular. Raramente ou nunca passou uma música gospel evangélica. Não pode também assistir nenhum tipo de filme, porque nos filmes, as músicas que contém sempre nos filmes são secular. Então isso é uma contradição, as propagandas passam músicas secular. Não pode também cantar uma música feita para político. É 25 mil, é 777, alguma coisa assim. Não pode, porque isso não está louvando a Deus. Então isso é irracional, é uma contradição. E eu creio que é um tipo de fanatismo, vamos dizer assim, não agravando a todos. É uma tradição de homens que vem passada de geração a geração, mas que está errado. Existem pessoas que não são cristãs, da religião cristã, mas mesmo assim nós vemos muitos ensinos corretos e muitos princípios corretos e até atitude de uma pessoa cristã, ou melhor do que muitos que se dizem ser cristão. O líder chamado Dalai Lama, líder do budismo, tem uma frase dele que é assim: o homem nos surpreende, pois eles gastam a saúde para poder juntar dinheiro, depois gastam o dinheiro para poder recuperar a saúde. E eles vivem pensando ansiosamente no futuro de tal maneira que não conseguem viver nem o presente e nem o futuro. Eles vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Então isso é uma frase verdadeira que acontece com muita gente, e ele é líder do budismo. Com isso eu aprendo que Deus não usa só os cristãos e não está limitado só aos cristãos. Aristóteles, um grande filósofo, discípulo de Platão, ele disse uma frase que é assim: o caráter de um homem não é reconhecido pelo seu feito, e sim pelo seu hábito, porque nós somos aquilo que frequentemente fazemos. O caráter de um homem, vou repetir, não é reconhecido pelo seu feito, e sim pelo seu hábito, porque nós somos aquilo que frequentemente fazemos. Isso também está corretíssimo. Noé, ele se embriagou, mas ele não era um alcoólatra. Moisés matou um homem, um egípcio, mas ele não era um assassino. Pelo contrário, ele foi o homem mais manso da terra do tempo dele. Davi, ele adulterou, mas ele não era um adúltero, porque o caráter de um homem não é reconhecido pelo seu feito, mas pelo seu hábito, porque nós somos o que frequentemente fazemos. É por isso que a Bíblia nos adverte para que a gente não venha viver na prática do pecado. É um pecado contínuo. Por isso que Deus em si não condena quem peca, mas quem vive na prática do pecado, porque todo ser humano é pecador e irá pecar sim.
Então, vemos princípios, músicas de pessoas que não são cristãs, mas que falam de bondade, de amor, e isso é louvável. E tem músicas de pessoas cristãs, e essa música ela diz que é uma música evangélica gospel, mas tem um princípio errado, princípio do mundo. Eu vou colocar agora uma parte de uma música, você pode depois baixar, para que você analise toda a música, e você vai ver nessa parte que esse princípio não é bíblico. A primeira música que eu vou passar é a música do grupo do Ministério de Louvor chamado Voz da Verdade. E o nome da música é Não Desista de Mim. Analise. Você desistir de mim, de ti não desistirei. Mas se você, ó Deus, desistir de mim, de ti não desistirei. Como é que coloca uma letra dessa na música? Deus não desista de mim, mas se o Senhor desistir de mim, eu não vou desistir de ti. Que princípio é esse? Que respaldo e que embasamento essa pessoa que fez essa música tem na Bíblia para colocar uma letra dessa? Deus não desista de mim, dando a entender que Deus desiste de alguém. Deus disse em Isaías, no capítulo 49, versículo 15: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Eis que eu vos tenho gravado nas palmas da minha mão, das minhas mãos, versículo 16. Então Deus não esquece dos seus filhos. Por mais que uma pessoa esqueça a Deus, Ele não desiste dessa pessoa. Ele faz de tudo para salvar. Então, essa música aí, que se diz ser uma música de louvor a Deus, não está louvando a Deus de jeito nenhum com essa frase aí. Deus não desista de mim. Jamais Deus vai esquecer de alguém, desistir de alguém. Somos nós que desistimos de Deus. Veja essa outra música aí, de Andréia Fontes, chamada João Viu. Analise a letra. Não era um sonho, era o quê? Realidade. Oh, para os crentes sendo preparada. Perceberam? Olha o que diz a letra, que João viu a cidade santa sendo preparada. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, João fala: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Ou seja, ela já estava preparada, e João viu essa cidade. Se você ler o capítulo 21 todo, você vai ver a descrição ali do tamanho dela, de quantos estádios ela tinha. Então ela já estava preparada. O que essa música está dizendo aí, que João viu a cidade santa sendo preparada, isso é um equívoco. Então não é correto a gente ouvir e absorver esse ensino, porque está errado. Veja outra música aí do Ministério de Louvor chamado Voz da Verdade. A música é chamada Quando Deus se Cala. Veja aí. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda
Perceberam aí? Olha que frase que é até meio vergonhoso um cristão que, se desconhecer as escrituras, não perceber esse equívoco, dizendo que Deus tarda, mas não falha. A gente sabe que esse princípio é um senso comum, ditado mundano que todo mundo fala: Deus tarda, mas não falha. A gente sabe que o tempo de Deus é o tempo kairos e não é o tempo cronos do homem, e que o relógio de Deus não está nem adiantado nem atrasado, ele sempre chega no tempo certo. É nós que não sabemos entender o tempo de Deus e queremos que Deus haja no nosso tempo, como Ele age, como Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que quer, e nós achamos que Deus tarda. Ele não tarda e nem falha, Ele sempre chega no tempo certo. Em Números, no capítulo 23, versículo de número 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, não o fará, e tendo Ele falado, não o cumprirá. Então Deus, ele não se arrepende, e o que Ele fala, Ele cumpre. Ele jamais irá marcar um horário e tardar, você esperar e Ele tardar. Não, se Ele marcar e dizer tal dia vai acontecer, tal dia irá acontecer. E quando Ele não diz o dia, não somos nós que temos que estipular nem o dia e nem a hora. É Ele que decide e Ele é soberano. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo a partir do 6, Paulo fala que não andeis ansioso por coisa alguma, antes as vossas petições, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus com orações e súplicas e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, muita gente acha que Deus tarda porque ela vive ansiosa, com muita ansiedade. E nós não podemos andar ansioso. Ansiedade é normal, o ser humano tem, mas viver uma vida ansiosa, isso aí é contra o princípio do Evangelho. A gente tem que aprender a descansar no Senhor. Então Deus, ele não tarda e também não falha. Esse ditado de que Deus tarda, mas não falha, está errado. E essa música aí, ela é uma música mundana. Mesmo que se dizem que é uma música gospel evangélica, do grupo Voz da Verdade, é uma música mundana. O princípio é do mundo. E como o apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, disse que é para a gente examinar tudo e só reter o que é bom, eu examinei essa música e não retenho essa frase aí dizendo que Deus tarda, mas não fala. É isso, eu não retenho para a minha vida, isso está errado. Então, o que aprendemos com isso é que muita música que tem o nome de Deus, Jesus Senhor, e diz estar louvando a Ele, elogiando, nem sempre está realmente elogiando a Ele, e os princípios nem sempre são realmente gospel ou evangélico. E o mesmo é as músicas seculares, que não tem o nome de Deus, que fala de um sentimento, de um amor de uma pessoa para com outra. Isso não quer dizer que não seja uma música que tenha princípios evangélicos e espirituais. Então nós temos que examinar tudo e reter só o que é bom. Todo esse princípio, eu repito, de música do mundo, a música secular que não fala de Deus é do mundo, isso é uma tradição dos homens. Antigamente também não poderia assistir televisão em muitos ministérios, não poderia usar qualquer tipo de brinco, não podia cortar a ponta do cabelo, não podia usar bermuda. Tinha ministérios antes que para você pregar e estar ali no púlpito, você tinha que estar descalço, porque era lugar santo. E hoje em dia muitos desses ministérios pararam com isso, perceberam que era ignorância deles, falta de conhecimento fez com que eles pregassem esses legalismos humanos de tentar agradar a Deus. E a música secular, que eles dizem que são do mundo, se inclui também nesse ponto de vista. Por isso, meus amados, quando alguém me pergunta: irmão Gerson, você ouve música do mundo? Eu respondo: rapaz, eu ouço todo tipo de música que seja boa, ainda que ela seja evangélica ou gospel, porque eu não tenho nenhuma discriminação. Então, existem vários tipos de músicas que não são gospel, evangélica,
mas tem princípio bom, como a música do grupo Fundo de Quintal chamado A Amizade. O refrão dela diz: quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você existir, amigo. E está de acordo com o Evangelho. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, Paulo fala: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então essa música está corretíssima. Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Então é uma música divina, abençoada. Esse refrão é muito lindo. E qualquer música que se dizem ser evangélica, cantada por apóstolo, pastor, qualquer um que se diga ser ungido, mas tem princípio errado, como aquelas 3 que eu te mostrei, eu não ouço, eu não tomo para a minha vida. Deus, ele usou muito e usa muitas pessoas que na história, pessoas que já morreram, não se diziam ser cristã, mas pessoas com dom ímpar, maravilhosa, como Mozart, como Beethoven e tantas outras pessoas, que gênios de música, pintores, escultores. Vemos Carinhoso, uma das músicas de Pixinguinha, Garota de Ipanema, de Tom Jobim, músicas de Chico Buarque. Claro que nós não ouvimos essas músicas e tomamos tudo pra gente. Não, a gente analisa, examina tudo e só retém o que é bom, assim como a gente faz também com a música evangélica. Mas existem muitas músicas de Roberto Carlos e entre outros que têm canções edificantes e maravilhosas. Então temos que aprender a ter esse equilíbrio. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 8, Paulo disse que Jesus, ele deu dons aos homens. A Bíblia não diz que Jesus deu dom aos cristãos. Não se limita aos cristãos. Deu dons aos homens. Então todas as pessoas têm dons de Deus e elas podem usar para o mal ou para o bem, e muitos usam para o bem. E isso nós temos que absorver. Tudo que é bom procede de Deus, tudo que é amor. O diabo é ruim, dele não sai nada de bom, ele não cria e não criou nada. Só a mentira, que ele é o pai da mentira. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, está escrito que aquele que permanece no amor, permanece em Deus, porque Deus é amor. Qualquer coisa que alguém faça de bom, aquilo veio de Deus, indiretamente, mas veio de Deus. Porque sem Deus ninguém consegue fazer nada de bom. As obras da carne já são conhecidas, é tudo ruim, prostituição, impureza. A gravata também, ela diz a história que arqueólogos encontrou ela no Egito e na China. Encontraram múmias com algo de pano como se fosse uma gravata. E aí estilistas franceses e outros fizeram a gravata. E dizem até que quem fez a gravata e divulgou mesmo para o mundo foi um homossexual. Assim como a calça também, o cara que criou a calça há 200 anos mais ou menos atrás, não era nenhum cristão, e nós usamos. Não precisa ser cristão para que a gente venha usar. Algo que seja bom, que seja bonito, a gente adere. Em Mateus, no capítulo 17, versículo 2, está escrito que a veste de Jesus ficou talare, ficou branca, cheio da glória de Deus. Então vemos que qualquer coisa que seja feito com amor, com carinho, algo bom, vemos que Jesus usou e pode estar cheio da glória de Deus, ainda que a pessoa que fez não seja cristã. Quando Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide ao mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, apesar que esse texto, a partir do versículo 9 ao 20 de Marcos 16, não é comprovado fielmente que existe, há umas divergências aí. Dizem que só existe Mateus capítulo 16, versículo do 1 ao 8, mas em outras partes da Bíblia vemos a palavra mundo. Mas analisando essas palavras do versículo 15 de Mateus 16, que está escrito, ide ao mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, existem várias definições da palavra mundo, mas uma dessas definições é mundo
é a totalidade das coisas que pertencem ao mesmo domínio, isso é, mundo da criança. É tudo que é relacionado ou relativo à criança. Mundo do esporte. É tudo que é relacionado ou relativo ao esporte. Mundo da cultura. Tudo que é relacionado ou relativo à cultura. Mundo do crime. Tudo que é relacionado ou relativo ao crime. Então, quando Jesus disse, ide ao mundo e pregue o evangelho, ele estava ali dizendo, vá ao mundo dos esportes e pratique um esporte sadio, com amor, com alegria, algo que venha trazer edificação e saúde para o ser humano. Pratique o esporte da melhor maneira possível e mostre que pode praticar um esporte que edifique, que seja louvado. Vá ao esporte e pregue o evangelho. Vá ao mundo da cultura, pregue o evangelho. Vá ao mundo da medicina e lá pregue o evangelho. Vá ao mundo da música e mostre que pode tocar e cantar uma música que tem uma letra boa, que não seja uma música de prostituição, uma música libidinosa, impura, profana, mas mostre que pode cantar e compor uma música que fala de amor, de alegria, de paz, aquilo que vemos em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Vá lá e pregue o evangelho. Então Jesus ele mandou que a igreja viesse se infiltrar nesses vários tipos de mundo cultural e agir de maneira decente, dando exemplo para esse mundo, como está em Mateus 5,16, que a vossa luz brilhe diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A igreja tem um tipo de pregação um pouco contrária a isso, a se afastar dessas coisas, a se isolar, porque tudo é do mundo. Mas Jesus mandou a gente se infiltrar nesses mundos e ir lá dar bom exemplo e pregar o evangelho. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 33, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, que simboliza a igreja, colocou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fermento tem um significado de algo ruim, como pecado, Gálatas 5:9, como algo bom também, como está em Levíticos capítulo 23, versículo 17. Então eu interpreto esse versículo de Mateus 13:33, o fermento, como algo bom. Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher, a igreja, pegou e colocou na massa em 3 talhas de farinha. É a igreja que começa a se infiltrar na massa, no mundo da cultura, no mundo da música, no mundo dos esportes, todos os tipos de mundo, e lá colocar o fermento, o evangelho, que vai tomando tudo invisivelmente, tomando, até ficar tudo levedado. Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E nós evangelizamos mais com a maneira que nos comportamos do que com o que falamos. Por isso devemos estar sempre evangelizando, e se tivermos a oportunidade, aí sim, nós devemos usar as palavras, e a nossa linguagem deve ser sempre agradável e temperada com sal, para que saibamos como lidar com cada um. Então esse é o tipo de interpretação que eu creio. Eu peço que você analise com calma essas teses em relação à música do mundo. Será que a música secular, que não fala o nome de Deus, ainda que tenha uma letra boa que fala de amor, será que ela é do mundo pecaminoso, que a gente não pode ouvir nem cantar? Será que só podemos ouvir mesmo música que está louvando a Deus, falando Senhor Jesus, Deus, o resto não presta? Será que isso é correto, é viável? Não seria um extremismo? Analise e veja se o que eu falei nesse vídeo tem razão. Se tiver razão, siga, porque seguir a razão é seguir a Jesus.